Meus cumprimentos a todos aqueles que semanalmente nos acompanham aqui pelas redes sociais, a nossa querida Diocese de Limeira. Como sempre fazemos toda semana, vamos meditar o Evangelho do próximo domingo, que é a solenidade de São Pedro e São Paulo, que cai justamente dia 29 de junho, de 2025. Então vamos ao Evangelho do domingo, da solenidade de São Pedro e São Paulo, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 3 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, como nós acabamos de ouvir, o Evangelho que fala do primado de Pedro, neste domingo, nessa solenidade, celebramos essas duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são, antes de tudo, testemunhas de Cristo. Nunca cansaram de anunciar, de viver em missão, de viver a caminhada desde Jerusalém até Roma, onde levaram o seu testemunho até o fim, dando a vida como mártires. Testemunhas é a palavra que resume a vida desses dois apóstolos do Senhor. Testemunhas de vida, testemunhas do perdão, testemunhas de Jesus. Testemunhas de vida. Suas vidas não foram límpidas nem lineares. Como todos os seres humanos, também cometeram erros. Pedro chegou a negar conhecer o Senhor. Paulo perseguiu com fúria a igreja nascente. Ambos mudaram de conduta a partir de encontros marcantes com o Senhor. Lá no Evangelho de São João, capítulo 21, Jesus pergunta a Pedro: Simão, tu me amas mais do que estes? A Paulo, quando caminhava a Damasco para perseguir a igreja nascente e tem aquela visão de Jesus, Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Detalhe, Jesus chamou os dois pelo nome e mudou a vida de ambos. E ainda confiou a sua igreja a esses dois pecadores arrependidos. Poderíamos perguntar-nos, por que o Senhor não escolheu pessoas, entre aspas, mais íntegras? E a resposta, porque o Senhor não escolhe pessoas perfeitas, mas sim pessoas sinceras, capazes de abrir o coração a Deus. A graça divina age na fraqueza humana, como bem expressou o próprio São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Segundo aos Coríntios 4:7. Pedro e Paulo apresentaram-se transparentes diante de Deus, apresentaram-se sinceros, sem cera, sem máscara, autênticos. Pedro disse a Jesus, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 8, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Paulo escreveu na 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo. E na vida, ambos mantiveram-se nessa humildade até o fim. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque se julgava indigno de morrer como o Senhor. Paulo, fiel ao seu nome, A etimologia do nome Paulo significa pequeno. Ele procurou em tudo ser pequeno, apenas servir ao Senhor. Compreenderam que a santidade está na humildade. A graça de Deus exalta os humildes. A Virgem Maria já cantou isso no Magnificat. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Mas também Pedro e Paulo foram testemunhas do perdão. Nas suas quedas, a força da misericórdia divina os regenerou. No perdão de Deus encontraram paz, encontraram alegria.
Com os erros que cometeram, poderiam viver com sentimentos de culpa, né? Quantas vezes Pedro poderia ter pensado na sua negação? E Paulo, que perseguiu tantas pessoas inocentes, como o primeiro mártir cristão, Estevão, erraram, mas encontraram no perdão divino o bálsamo que cura todos os sentimentos de culpa. E por fim foram testemunhas de Jesus. Para Pedro e João, Jesus não foi um ilustre e importante personagem, mas o Filho de Deus, que encheu de sentido suas vidas. Jesus não é um personagem do passado, ele é uma pessoa, ele está vivo. E é Jesus que dá sentido às nossas vidas. Tanto que Pedro diz lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Por sua vez, São Paulo, nas suas cartas, repete o nome Cristo, Cristo, quase 400 vezes. Para o apóstolo das nações, para Paulo, Cristo não é apenas modelo, mas a própria vida. É o que ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, de fato, o viver é Cristo. Jesus é o presente e o futuro na vida de Pedro e Paulo. O testemunho de Pedro e Paulo ensina-nos que Jesus procura testemunhas que lhe digam dia após dia, Senhor, Tu és a minha vida. Tendo encontrado Jesus e experimentado seu perdão, não mais se pouparam, mas Pedro e Paulo se doaram completamente pela causa do Evangelho. Ao celebrarmos essa solenidade dessas duas colunas da igreja, peçamos a graça de não ser cristãos tíbios, medíocres, de não nos contentarmos com o mínimo, mas de apontar para a meta de nossa vida cristã, sermos também nós testemunhas de Jesus Cristo. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.